Hoje, a Hugo Boss é uma das marcas de moda masculina mais reconhecidas e respeitadas do mundo, sendo sinônimo de elegância, luxo e inovação. Com coleções que vestem desde executivos até celebridades e atletas, a empresa alemã construiu um império global, estando presente em mais de 120 países. Mas por trás de todo esse sucesso, existe uma história bastante sombria. Fundada em 1923 por Hugo Ferdinand Boss, a empresa teve seus primeiros anos marcados por uma colaboração bastante esquisita com o regime nazista, produzindo os uniformes mais famosos e temidos da Segunda Guerra Mundial. Mas como uma empresa que cresceu em um dos momentos mais sombrios da história, conseguiu se libertar do seu passado obscuro e se reinventou completamente. Como ela conseguiu dar a volta por cima e dominar o mundo. Eu sou Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Hugo Boss. Nossa história começa em 1923, quando o empresário alemão Hugo Ferdinand Boss cria uma fábrica de roupas e uniformes na cidade de Metzingen, no sul da Alemanha. Na verdade, ele não criou a empresa do zero, mas sim readaptou uma loja de varejo de seus pais que foi passada um ano antes para o nome dele, em 1922. A fábrica, que começou oficialmente a operar em 1924, começou suas vendas de uma forma muito tímida e fraca. Isso porque a Alemanha passava por um momento bastante difícil nessa época após a Primeira Guerra Mundial. Após perder o conflito, o país teve que assinar diversos acordos, incluindo o Acordo de Versalhes, que fazia com que a Alemanha, além de perder uma vasta extensão territorial, tivesse também que pagar uma dívida bilionária para as nações vencedoras. Tudo aquilo causou uma revolta muito grande no povo alemão, além de gerar um forte senso de injustiça. Essa revolta e insatisfação do povo alemão serviriam como combustível para partidos ultranacionalistas que nasciam naquela época, como o Partido Nazista de Hitler, que em 1923 tentou tomar o Estado à força através de um golpe numa cervejaria em Munique, fazendo diversos políticos de refém. Esse golpe acabou não dando muito certo, e Hitler e seus capangas acabaram sendo presos logo em seguida. O governo alemão, para pagar sua dívida de guerra, fez a coisa mais sacana que se poderia fazer. Eles simplesmente imprimiram mais dinheiro, o que fez com que a Alemanha, pela primeira vez na sua história, conhecesse de perto a hiperinflação, que corroeu totalmente o poder de compra dos alemães. E quando a segurança alimentar é colocada em jogo, dificilmente as pessoas vão destinar parte do seu orçamento para peças de roupa. Isso afetou muito o começo da Hugo Boss, que lutou para sobreviver nos seus primeiros anos. Sua produção era focada em uniformes de trabalhadores de fábricas, uniformes de policiais e uniformes de soldados. Só que as vendas não iam tão bem e o dinheiro que entrava também não valia muita coisa. Hugo teve que entrar com um pedido de falência e por muito pouco não perdeu sua companhia. Mas em pouco tempo a sorte da empresa iria mudar, e de uma pequena fábrica de roupas a Hugo Boss se tornaria uma das maiores empresas da Europa. Isso porque ela se aliou com forças sombrias, forças que surgiram de uma forma sorrateira em solo alemão, e que aos poucos foram dominando a mente e o coração de um povo extremamente amargurado e triste. Ao sair da prisão após um longo julgamento e de uma série de discursos que acabariam caindo nas graças da mídia e do povo alemão, Adolf Hitler, que tinha entrado no sistema prisional como um louco golpista, saiu de lá apenas 9 meses depois com uma imagem totalmente transformada. Agora ele era visto como um guerreiro solitário e extremamente idealista que queria apenas o melhor para a Alemanha e para o povo alemão. Os discursos de Hitler, que tinham um tom ultranacionalista, traziam à tona todo incontentamento com a situação do país. Ele destacava os rumos decadentes que a Alemanha tinha tomado desde a Grande Guerra, e de como tudo aquilo de alguma forma era culpa dos imigrantes, do povo judeu, e de como as alas mais progressistas da sociedade estavam tentando desencaminhar a nova geração. Esses discursos acabaram ganhando tração, e agora Hitler percebia que não teria mais que dar um golpe de Estado para tomar a Alemanha. Ele poderia fazer isso simplesmente nas urnas. Com a ascensão do Partido Nazista, muita gente entre 1925 e 1932 começou a se filiar a esse novo grupo político. É difícil saber se Hugo Boss, ao se filiar ao Partido Nazista em 1931, tinha uma noção real de onde ele estava se metendo. Muita gente diz que Hugo era apenas um empresário que queria surfar na onda do partido vencedor, que estava crescendo num ritmo assustador nas urnas. Outros já diziam que Hugo compartilhava muitos ideais nazistas e supremacistas do partido, e que ele não era flor que se cheirasse. O fato é que a partir de 1933, 2 anos após a filiação de Hugo Boss ao Partido Nazista, a sua empresa se torna responsável pela produção em massa dos uniformes do movimento. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, muitas imagens vêm à nossa mente. Campos de concentração, bombardeios intermináveis e tanques de guerra são apenas alguns dos elementos que fizeram parte desse trágico capítulo da história humana.
Mas algo que é lembrado por muita gente com um certo espanto eram os uniformes do exército alemão. Diferente dos uniformes de soldados e oficiais dos Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, os trajes alemães eram extremamente sofisticados. Eles foram projetados por Karl Giebich, um estilista alemão também filiado ao Partido Nazista que, junto ao artista Walter Heck, deu vida a um projeto audacioso de criar os uniformes perfeitos para o que seriam, segundo a ótica nazista, os soldados perfeitos. O trabalho dos dois foi supervisionado e autorizado por Heinrich Himmler, um dos oficiais de alta patente da SS e braço direito de Hitler. Toda a identidade visual dos nazistas era algo importantíssimo para o partido. Enquanto faziam atrocidades nas sombras, matando a sangue frio concorrentes políticos e outros grupos étnicos, queriam passar essa imagem de bons moços para a população geral. Eles queriam ter a cara de um movimento legítimo composto por soldados e oficiais bem alinhados e de visual impecável. O uniforme provavelmente mais lembrado até hoje era o uniforme do alto escalão da SS, que vira e mexe aparece na cultura pop como em filmes como Bastardos Inglórios, e que hoje em dia passa uma vibe bem vilanesca e assustadora. Esses uniformes seriam produzidos em larga escala a partir de 1933 pela Hugo Boss. Foi nesse ano que Hitler foi nomeado como chanceler pelo então presidente Paul von Hindenburg. O presidente acabaria morrendo no ano seguinte, e Hitler iria unir o título de chanceler e de presidente para se tornar o líder supremo da nação. Agora, com poderes ilimitados, ele aumentaria o número de soldados e de oficiais de uma forma agressiva, que violava todos os tratados assinados anteriormente, além de injetar uma quantidade massiva de dinheiro em todas as empresas nacionais ligadas ao partido nazista, incluindo a Hugo Boss. Foi nessa época então que a Hugo Boss deixou de ser aquela pequena empresa de uniformes para se tornar uma gigante da indústria têxtil, com contratos ultra rentáveis com o governo alemão para a produção em massa de uniformes nazistas. Entre 1973 e 1940, a Hugo Boss operava a todo vapor para suprir as demandas do governo alemão, aumentando absurdamente sua receita. E entre 1940 e 1945, no período mais sombrio dessa história, onde o extermínio de judeus acontecia e onde a guerra entrava no seu ápice, a Hugo Boss usou nas suas fábricas o trabalho escravo de mais de 140 funcionários franceses, poloneses e soviéticos. Eles eram, na sua grande maioria, prisioneiros de guerra que tinham sido capturados em territórios invadidos. Tudo isso teve fim em 1945, quando a Alemanha finalmente foi derrotada pelos aliados. Os prisioneiros foram libertados das fábricas e os crimes de guerra passaram a ser julgados por uma corte internacional. Por incrível que pareça, apesar de todo esse envolvimento com o partido nazista e do uso de trabalho escravo nas suas fábricas, Hugo Boss acabou escapando de penas mais pesadas. No julgamento de 1946, ele teve que pagar o equivalente a $500 mil como indenização pela sua colaboração com o regime nazista, além de ser obrigado a se afastar da companhia. Ele morreu apenas 2 anos depois disso, em 1948, aos 63 anos de idade, por uma infecção não tratada no dente. Seu filho Siegfried Boss e seu genro Eugene Holly assumiram a gestão da empresa. Foram os dois que remodelaram a companhia e tiraram ela do ramo dos uniformes para colocá-la no ramo da alta costura. Por mais que grande parte da receita da companhia continuasse a vir da confecção de uniformes, que agora eram produzidos para o Exército e para a Cruz Vermelha Francesa, em 1950 eles receberam suas primeiras encomendas de ternos. Devido à expertise de anos e anos trabalhando em uniformes de uma qualidade superior e do custo inferior se comparado com outras lojas de ternos britânicos que vendiam seus produtos com preços exorbitantes, as encomendas para os ternos da Hugo Boss não paravam mais de chegar. Os empresários da Europa sacaram que poderiam comprar ternos muito mais baratos e bem feitos com a Hugo Boss, sendo que outras empresas que eram especializadas nisso cobravam o olho da cara. Siegfried e Eugene perceberam o potencial desse mercado e começaram a aprimorar cada vez mais a divisão de ternos da Hugo Boss, que acabou no final das contas virando uma referência para a moda masculina na Europa nos anos seguintes. Nos anos 60, os ternos já eram um grande negócio da Hugo Boss, e a expansão internacional da marca começou a partir de 67, com a abertura de lojas na Suíça, na Áustria e na Holanda. Nesse mesmo ano, Eugene se aposenta da empresa, deixando o comando dela para seus filhos Joachim Holly e Hughie Holly. É sob a gestão deles que, em 1970, a Hugo Boss parte para o novo continente com a abertura de suas primeiras lojas nos Estados Unidos. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP.
que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. A Hugo Boss agora caminhava para se tornar uma referência no mercado não só de ternos, mas de artigos de luxo no geral. Marcas europeias como a Burberry, a Sifonelli e a Brioni eram apenas algumas das concorrentes da Hugo Boss quando a gente falava de ternos masculinos de luxo nos anos 60 e 70. A Hugo Boss precisava criar novos produtos e reforçar sua presença no mercado de luxo se quisesse se fixar no imaginário coletivo como uma das marcas da elite global. Em 77 ela começa a patrocinar equipes da Fórmula 1, e a partir dos anos 80 ela desenvolve toda uma linha de perfumes da linha Boss, que faz rios de dinheiro para a companhia e abre um novo leque de produtos para a empresa. Em março de 85, a Hugo Boss abriu sua capital na Bolsa de Valores de Frankfurt, na Alemanha, levantando um capital aproximado de 100 milhões de euros. Grande parte dos recursos levantados no IPO foram usados para a expansão internacional da Hugo Boss, para a criação de ainda mais produtos e para o fortalecimento geral da marca. Foi nessa mesma época que a Hugo Boss lançou sua primeira linha de óculos de sol. A listagem das ações da Hugo Boss na Bolsa de Valores fez com que uma grande quantidade de dinheiro entrasse para fazer com que a empresa pudesse se expandir cada vez mais. Só que esse movimento também abriu uma possibilidade para que a Hugo Boss fosse comprada por outras empresas maiores do setor de luxo. A primeira dessas compras aconteceu em 1989 pelo grupo italiano Marzotto, que comprou a maioria das ações listadas e se tornou a controladora da Hugo Boss após um acordo com a família Boss, que agora oficialmente deixava o controle da companhia. A segunda aquisição aconteceu em 1991, quando um grupo japonês chamado Leighton House comprou mais de 50% na participação da Hugo Boss. Essa compra, porém, acabou não dando muito certo. E devido a uma crise generalizada no setor de luxo no começo dos anos 90 e ao estouro da bolha imobiliária japonesa, a Leighton House teve que vender sua participação na Hugo Boss para a Valentino Fashion Group, que era controlada por aquela mesma galera italiana do conglomerado Marzotto. Grandes conglomerados de luxo como a Louis Vuitton, o grupo Kering e a própria Hugo Boss são afetados diretamente em tempos de crise. Isso porque nesses momentos de instabilidade, boa parte dos recursos disponíveis da população vão para artigos essenciais, e o luxo é deixado completamente em segundo plano. E todo o setor de luxo tem apanhado bastante recentemente com a crise gerada pela guerra de tarifas entre o Trump e a China. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errada a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos, não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadores começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. Se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, auvp.com.br, o maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí 500, R$1.000 já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria para a gente te devolve só por você ser aluno ou cliente da consultoria. Depois da aquisição feita pela Valentino Fashion Group, a Hugo Boss continuou seu processo de expansão, se virando do jeito que dava para conseguir contornar a crise. Durante a crise dos anos 90, a Hugo Boss teve que se readaptar e focar em novos públicos. Pela primeira vez na sua história, ela lançou uma coleção focada no público feminino, ao invés das suas coleções clássicas de ternos e conjuntos masculinos. O experimento foi um tremendo sucesso, e acabou resultando na linha Boss Woman lançada em 2000, e que consolidou a Hugo Boss como uma das gigantes do mercado de luxo feminino. 2 anos depois, a Hugo Boss abria suas primeiras lojas na China e na Rússia, aumentando ainda mais o seu alcance global. As coisas pareciam bastante promissoras para a Hugo Boss, e a empresa foi comprada pela holding de investimentos britânica Permira por aproximadamente 3,5 bilhões de euros.
Só que apenas um ano depois dessa compra aconteceu a crise do subprime, que fez com que todos os mercados globais despencassem. Várias lojas da Hugo Boss são fechadas ao redor do mundo para cortar custos. E o setor de moda como um todo apanha bastante em 2008, apenas para se reerguer ainda mais forte nos anos seguintes. A Hugo Boss continua seu processo de expansão, lançando ainda mais linhas como a Boss Orange, e revitalizando linhas antigas já consagradas como a Boss Black e a Hugo. Em 2011, finalmente vem à tona os escândalos do trabalho forçado e os crimes de guerra que aconteceram lá nos anos 40 na Alemanha nazista. Essas revelações foram frutos de um trabalho de escavação acadêmica e revisão de diversos documentos históricos, que acabaram caindo na mídia e que causaram um constrangimento bem grande para os chefões da Hugo Boss. A Hugo Boss, pela primeira vez na sua história, solta uma nota reconhecendo os acontecimentos e pedindo desculpas de uma forma oficial. O que eu acho que não conserta as coisas, mas pelo menos eles reconheceram um erro, mesmo que com um atraso de 70 anos. Hoje a Hugo Boss é uma das marcas mais famosas do mundo no segmento de moda e de acessórios de luxo. Suas ações são negociadas na bolsa de Frankfurt pelo ticker BOSS, ou via DR na bolsa americana pelo ticker BOSSY. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de clicar no link da descrição para ter acesso ao VP Capital, a maior consultoria de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!